Vou fugir do habitual, tá? E a situação em andamento, ó. Vou clicar em gravar. Olha quanta opção agora que aparece aqui para mim, ó. Ele permite que eu lance tarefas associadas ao contrato. Ele permite que eu veja aqui os casos que estão associados a esse contrato, os processos também, né? No caso aqui não tem nenhum ainda. Ele permite que eu lance horas e assim por diante. Então, antes da gente começar a mexer, vamos dizer, nessas funções, vamos aqui, ó, em processos, vamos lançar um processo aqui associado a este contrato. Então, vou clicar aqui em novo processo, agora sim, ó, vou selecionar o processo associado. O processo associado é esse aqui, ó, processo de danos morais, cliente teste 1 versus o réu 1 aí, ó, do meu cliente teste. Selecionei, ó, ele já me traz automaticamente aqui, ó. Ele permite até eu mudar o nome, mas eu vou até deixar, porque já está um nome bem sugestivo aqui para esse processo. Vou selecionar o tipo de processo, ação de indenização por danos morais. E aí o tipo de cobrança, eu posso seguir os parâmetros estabelecidos no contrato, que é cobrar os 20%, né, como eu tinha colocado no contrato, ou seguindo os parâmetros estabelecidos para esse tipo de processo. Que é quando eu cadastrei lá, eu coloquei para esse tipo de processo, a cobrança seria 30%. Mas eu vou colocar aqui seguindo os parâmetros estabelecidos no contrato, que é o mais comum, tá? Vou colocar um número de processo aqui. Vou colocar assim 001, 00, opa. Vamos colocar aqui um número de processo aqui. Vou colocar assim, ó, 001, 002, 00, 003, 004. E o número CNJ desse processo aqui, eu vou colocar assim, 5.600. Vou colocar um número qualquer. Aqui em descrição vou colocar assim, ó, realização de teste de lançamento de processo. E vou colocar assim, este processo se encontra no armário, no armário X na pasta Y, tá? Porque isso, para a pessoa que for manusear esse processo encontrar ele mais rápido, tá? O valor da causa eu vou estourar aqui, ó. Vou colocar assim que o valor da causa é R$ 10.000. Olha só que legal, ó. Ele já calculou aqui o percentual dos meus honorários, ó, tá vendo? Que tá seguindo o padrão estabelecido lá no contrato, é 20% que eu tinha acordado, né? Então ele já tá falando que para esse processo, se o valor da causa continuar sendo 10.000, vai ser 2.000 aqui de honorários, tá? Aí eu vou selecionar a comarca para onde vai ser enviado esse processo, é um processo civil aqui na cidade de São Bernardo. Então vou selecionar aqui, vou colocar aqui, ó, comarca, Tribunal de Justiça de São Bernardo. Primeira instância, o percentual de custa na primeira instância é 0,5%, então vou colocar isso. E vou colocar que foi enviado no dia 1º do 11. Cliquei em gravar, já está associada aí a comarca, ó. Quando eu fecho, já aparece aqui, ó. Comarca, instância vara civil da comarca aqui de São Bernardo do Campo, ó. Tribunal de Justiça de São Bernardo, Estado, São Paulo, São Bernardo, São Paulo, tá? O réu da ação. Réu da ação, eu não tenho ele cadastrado no sistema como um fornecedor. Por que como um fornecedor? Porque eu posso ter que realizar pagamentos para esse réu, né? Também dependendo aí de como for o processo, tá? Então sempre ele vai ser como um fornecedor. Como ele não está cadastrado, então eu seleciono aqui que ele não está cadastrado. Vou colocar o nome dele aqui, então eu vou colocar assim, réu teste 1, apelido réu teste 1. Vou cadastrar CNPJ não, tá? Vou colocar assim, só algumas informações bem redundantes mesmo. Vou colocar aqui que ele é de São Bernardo, tal, enfim. Já cadastrei ele. Dou um fechar, ó, já aparece aqui, ó. Réu teste 1, opa. Melhor cadastrar ele de novo ali porque tá errado, né? Vou colocar aqui, ó, réu teste 1. Réu teste 1. Réu teste 1. Vou colocar só assim, ó. Já aparece aqui. Telefone eu não vou cadastrar mesmo. Advogado que vai cuidar dessa ação, responsável, ó, os advogados aqui, ó.
Tá vendo? Advogado 1, 2, 3. Então vou colocar que vai ser o advogado 1. Aparece até o número da OAB dele aqui, ó. Ele vai ser o advogado principal. E eu vou colocar que o advogado de terceiros aqui vai ter acesso a esse processo também, tá? Ah, tá. Uma coisa importante é colocar assim percentual financeiro de cada advogado naquele processo. Nesse processo aqui eu vou colocar aqui 100% do financeiro desse processo. 100% não, vou colocar que 80% vai ser desse advogado e 20% do valor aqui recebido de honorários vai ficar com esse advogado de terceiros aqui, ó. Isso aqui é importante para saber a divisão aí dos valores, tá? Tipo de custa será a justiça com custas judiciais, certo? Um valor de sucumbência aí que eu vou colocar aí inicial aí de R$ 500, tá? Então ele já está me dando aqui os custos deste processo aqui, ó, 2.000 de honorários, mais 500 de valor de sucumbência, mais 50 aqui de custas, né, do processo. Então ele já está dando aqui 2.550 só de custo, né, desse processo. E o valor a receber aí do meu cliente, por enquanto, vai ser de 7.450, tá? Clique em gravar, ele gravou o processo, olha só. Quando ele grava o processo, legal, posso sair dele, o processo já aparece aqui. Eu tenho vários filtros de pesquisa, onde eu posso pesquisar os processos, né, dos meus clientes e assim por diante. Outra coisa legal, eu posso vir aqui em contratos, ó. Aí eu tenho a opção de ver aqui despesas associadas ao processo, enfim. Mas voltando aqui em processos, ó, a qualquer momento eu posso clicar aqui em editar, né? Entrar no processo e ver aqui ó, o histórico, ó, lançamento, processo lançado no sistema. Vamos supor que eu entrei em contato com o meu cliente por telefone, eu posso colocar assim, ó, no dia de hoje entrei em contato com o cliente e solicitei tal informação. Legal. Clique em gravar, a informação já fica associada ao processo, certo? Então eu posso a qualquer momento entrar e visualizar informações relativas a este processo, acompanhar um histórico dele, né? Outra coisa importante, eu posso informar aqui as horas trabalhadas em atividades relacionadas a este processo. Então vamos supor que no dia 5 eu entrei aqui no sistema e das 10 horas da manhã até o meio-dia, vou colocar aqui ó, o funcionário advogado 1, aqui poderia ter outros departamentos, né? Sei lá, recepção, enfim, né? Secretária, mas vou colocar aqui advogado 1. Realizou aqui, ó, levantamento de documentos. Vou colocar assim, ó. Então, a descrição da atividade, ó. Levou 2 horas para fazer esse levantamento. Isso é importante porque depois a gente consegue tirar relatórios e ver a produtividade de funcionários. Pode-se ter também uma ideia de quantas horas foram gastas com aquele processo e assim por diante, tá? A mesma coisa para casos, tá? Aqui, ó, despesas e valores a pagar relativo ao processo. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma despesa relacionada a este processo com motoboy. Eu poderia cadastrar aqui, ó, um fornecedor chamado Motoboy XY. Vou cadastrar ele aqui rapidinho. Ó. E aí, aqui em processos, ó, eu vou colocar assim, aqui que nesse processo, eu tenho aqui, ó, com esse fornecedor Motoboy, eu fiz aqui, ó, envio de malote de documentos. Gastei R$ 100 no dia 3, ó. Vai gerar contas a pagar? Sim. Quando eu clico em gravar, ó, ele já gravou receita não, né? Essa despesa aqui, ó, de R$ 100. E se você vier aqui no seu contas a pagar, como eu coloquei que sim, gera contas a pagar, ó. Se você vier no seu contas a pagar, já aparece aqui, ó. Despesa de R$ 100 no dia 3/11, aí relacionada aí a um motoboy. Lógico que aí você precisa entrar dentro dessa despesa, associar o tipo de documento. Eu já vou até fazer isso aqui, ó. Então, cupom fiscal, a despesa
Eu vou colocar aqui, poxa vida, eu nem tenho, eu acho que nem tenho uma despesa, eu vou ter que cadastrar aqui assim, ó, um grupo de despesa chamado assim, ó, processos de clientes. Aí eu vou colocar aqui para esse grupo, cadastrar aqui, vou colocar assim, motoboy, para que eu possa classificar a minha despesa aí, né? Aqui, legal. E aí eu já vou selecionar aqui, ó, pagamento, como foi feito o pagamento é dinheiro, e aí eu vou deixar aí R$100 em aberto aí, tá? Opa, vai sair da minha conta bancária teste. Vou deixar aí essa despesa já cadastrada, tá? Se o meu processo tiver outras despesas, eu venho aqui e lanço essas despesas, sempre lembrando que antes eu preciso cadastrar o fornecedor, né? Então é necessário fazer isso aí mesmo, tá? É necessário lançar aí os fornecedores, tá? Eu vi que tem dois fornecedores ali, acho que repetido, né? Acho que eu cadastrei sem querer aqui, ó, 2 vezes o fornecedor teste, tá? Então cadastrei aí, agora eu atualizei aí para ficar certinho. Então é isso aí, tá? Outra coisa que eu posso fazer é receita, né? Receita seria honorários. Então vamos supor aí que eu quero um adiantamento de honorários, vou cobrar R$1.000 do meu cliente, sei lá, R$500, né? Vou colocar assim, ó, R$500. Ele vai me pagar no dia 10, gera contas a receber, gravei, ó. Então já aparece aqui também no meu financeiro aqui, ó. Clientes, teste, poxa, eu cadastrei errado, né? É melhor colocar cliente, teste. Deixa eu até arrumar aqui, ó. É clientes, é cliente. Aí, agora sim. Então, nesse processo aqui, eu vou receber também aqui de receita, ó, R$500 de honorários. Já aparece aqui no meu contas a receber. Então, eu vou alimentando meus processos, né? De informações ali administrativas dele e vai alimentando o meu contas a receber, meu contas a pagar e assim por diante. Uma outra coisa legal que eu posso gerar tarefas relacionadas a este processo. Então, vamos supor aqui, ó, eu quero informar com prioridade urgente que o meu cliente aqui, ó, cliente teste 1, ele solicitou aqui informações relativas ao processo. Vou colocar assim. Aí eu vou descrever aqui, ó. O cliente solicitou que alguém da empresa, do escritório, né? Do escritório entre em contato o mais rápido possível, certo? Para passar informações e assim por diante. E essa tarefa vai ficar a cargo aqui do advogado número 2, ou do advogado de terceiro, eu posso colocar, é porque tem que ser, obviamente, um usuário que tem acesso ao sistema, né? Então, por isso que eu vou colocar aqui a cargo do advogado número 3, ó. Então, vou gravar. Essa tarefa aqui tem prioridade urgente. Aí, uma coisa interessante, ó. Aqui, em tarefas, se eu entrar, já aparece essa tarefa aqui, ó. Para advogado 3 aqui. E já aparece aqui a estrelinha aqui vermelha, que quer dizer prioridade máxima aí, né? Esse advogado ele pode entrar na tarefa, mudar o status aqui, colocar, sei lá, em execução, ó. Gravou? Já aparece aqui, ó, o histórico, né? Tarefa atualizado, ó. Tarefa saiu da situação em aberto para a situação em execução. E além disso, tem um histórico aqui, né? Que a pessoa responsável pela tarefa pode ir alimentando, ó. Vou colocar aqui, ó, teste. Já aparece aqui também na tarefa, ó, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Liguei neste dia e hora para o cliente e passei as informações, ó.